Que tipo de crise, de problemas, de dificuldade você hoje está enfrentando? Como você está lidando com isso? Ah, pastora, fazer o quê, né? Faz parte da vida. Vou levando. Ou talvez, de repente, você esteja aceitando, achando que isso faz parte da sua jornada, da sua caminhada. Ah, pastora, isso faz parte porque eu sou crente, né? Sabe como é que o inferno se levanta? Ou então é porque eu hoje estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou cumprindo um chamado, um ministério. Então isso faz parte, né? Esse nível de perseguição, de problema, né? Então a maneira como você enxerga aquilo que está acontecendo na sua vida vai determinar se esse problema ele vai permanecer ou se ele vai ser solucionado. Então, quando a gente encara os problemas, as dificuldades, as crises de uma forma natural, nos tornamos passivos a eles, a gente está acomodando uma ação do inimigo, estamos sendo passivos a uma ação do inimigo na nossa vida. Então a gente precisa entender aquilo que está acontecendo na nossa vida. Todo tipo de luta, de bloqueio, de oposição que nós enfrentamos, nós precisamos olhar sim com uma ótica espiritual e saber por que aquele nível de dificuldade, de aflição, de crise, ele chegou na nossa vida. O porquê que se instalou, existe uma base legal, existe um porquê. E a gente precisa entender por quê. Porque é a partir daí que nós vamos, de fato, nos posicionar no mundo espiritual. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre inimigos espirituais. Porque, de fato, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, se você não entender quem você é e quem é o seu inimigo, o porquê que você está vivendo essa crise, esse problema e essa dificuldade, certamente você vai ficar cansado, abatido, esmurecido no campo de batalha e não terá êxito. Então, se você tem vivenciado isso, fique aqui, porque eu quero te dar chaves espirituais poderosas para que você possa discernir aquilo que está acontecendo na sua vida espiritual, para que você possa aprender a caminhar com as armas espirituais, para que você possa prevalecer contra todo ataque e dominação das trevas. Amém? Sabendo que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, porém poderosas em Cristo Jesus para destruir, desarticular, destronar tudo aquilo que se levanta contra o poder do Senhor, da palavra de Deus. Amém? Então, se você está chegando aqui agora pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo. Você acabou de chegar na hora do valente. Eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia para trazer essa palavra de restauração, amém? De alinhamento no corpo, de conduzindo a um tempo de restauração espiritual, de cura interior, de libertação espiritual, a fim de que você possa viver a vida plena prometida por Cristo Jesus. Se você não me conhece, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa, ajudar a você na sua rota de restauração, de ruptura espiritual, para que você alcance lugares ainda maiores, amém? Viva para a glória do Senhor Jesus. Então, se você está exatamente assim nesse momento, pastor, eu não sei exatamente como proceder, eu estou dentro de um conflito, dentro de um problema, dentro de uma crise, e eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver isso. De fato, eu tenho me sentido cansado, porque há anos eu tenho lutado com o mesmo problema e não tenho conseguido ter êxito, tenho vivido os mesmos padrões de fracassos, de derrota, e eu tenho percebido isso, que isso é
um histórico, né, que eu tenho vivenciado dos meus antepassados, isso tem se repetido na minha vida e eu não quero mais viver debaixo desse padrão, não sei mais o que fazer. Então coloque aqui no chat. Eu vou estar respondendo você, direcionando você no final desse conteúdo e orando também pela sua vida. Então fica aqui comigo, não saia daqui, amém? E também faça essa obra junto comigo. É só você clicar aí nessa setinha e enviar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, compartilhando esse conteúdo e abençoando mais pessoas que precisam de restauração espiritual, tá bom? Então, você também pode me ajudar tornando esse conteúdo mais relevante, quando você deixa o seu like. Então, comece a curtir aí esse comentário, coloque aí esse comentário, não, esse conteúdo, né, essa live, comece a deixar aí vários corações, porque dessa forma tanto o Instagram como o YouTube vão entender que esse conteúdo é relevante e acaba entregando, distribuindo para mais pessoas, tá bom? Então faça isso e receba o seu galardão, querido, porque nós estamos debaixo da lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Amém? Que você aprenda a caminhar sobre esse princípio, exercitando ele na sua vida, tá bom? Então vamos lá, queridos. Nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que você possa imaginar. Nós somos um espírito que possuímos uma alma que habita em um corpo. Nós somos um espírito e nós precisamos aprender a caminhar nas esferas espirituais. Nós temos um inimigo, ele é o nosso opositor e ele é invisível, porém ele é real, e nós precisamos entender que ele é o nosso inimigo, nosso opositor, e que ele está realmente buscando oportunidade para nos devorar, para nos tragar. Esse é o objetivo do inimigo: invadir o nosso território, né? Nós somos como uma terra abençoada e bendita pelo Senhor. A vontade de Deus é que a gente frutifique, é que a nossa terra seja uma terra deleitosa, que mana leite e mel, mas o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir, e o objetivo dele é entrar nessa terra, trazer devastação, trazer desordem, trazer desequilíbrio, trazer imundícia, né? E trazer todo tipo de dano. Essa é a intenção dele. Então o inimigo, ele tem o objetivo de entrar no corpo humano, de fazer do corpo humano o seu lugar de morada. Nós somos uma casa espiritual. Eu costumo falar que nós somos como um grande edifício cheio de portas e de janelas. Essas portas são portais espirituais, acesso, né, para mundos espirituais, né, para dimensões de espírito. Então, o tempo todo nós estamos abrindo esses portais, e muitas das vezes sem entender e sem saber que nós estamos abrindo esses portais. Mas fato é que nós somos uma casa, né? E essa casa foi projetada por Deus para ser o quê? Uma morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele quer tabernacular em nós, ele quer habitar em nós. Mas os demônios, que são espíritos que não têm corpo, ele também deseja, o objetivo dele é habitar na vida de uma pessoa. Ele tem vantagens ao fazer isso. Por quê? Porque como ele é um espírito, ele sem o corpo, ele não consegue ter o nível de atuação e de controle que ele teria sobre a vida de uma pessoa se ele está dentro desse corpo. Então, dentro desse corpo, ele vai ter um domínio maior, uma regência maior sobre a vida dessa pessoa. E o objetivo de Satanás é esse: manipular, roubar, destruir, saquear. Os demônios, eles têm a sua personalidade própria, a sua característica própria. Então, eles são invocados, eles são
direcionados para um fim, para um propósito. E se ele consegue entrar nesta casa, ele tem um controle maior para fazer aquilo que ele foi designado a fazer. Do lado de fora, ele tem um nível de controle, mas é menor. Então, quando é que a gente vê esse nível de controle externo? A gente chama esse nível de controle externo de opressão demoníaca. Então, a pessoa fica sendo manipulada, como se fosse uma marionete. Satanás, esse controle externo, né? Ele vai oprimir, vai sufocar, vai angustiar. Mas quando os demônios, eles conseguem entrar, né? Seria o segundo estágio. Ele primeiro começa vindo através da opressão, mas depois, se ele conseguir a oportunidade, ele vai entrar nessa casa, e o objetivo dele é entrar, porque do lado de dentro, ele vai conseguir o quê? Ele vai conseguir gerar um nível de estrago maior, né? Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos tabernáculos do Senhor. Nós somos sacerdotes na nova aliança. Nós somos filhos de Deus, reconciliados com Ele. Amém? Então, nossa casa deveria ser um lugar somente para a habitação do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento de vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Então, Satanás, ele é ilegal, né? Ele habita muitas das vezes na vida de um homem, né? Mas ele não deveria estar ali, porque esse lugar, ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Agora, por que então o inimigo, ele encontra espaço? Porque o homem, ele dá base legal, o homem dá direito legal, abre essas portas espirituais. Gente, você tem uma chave. Deus te deu o domínio, Deus te deu o governo, Ele te deu o livre-arbítrio para você abrir e fechar. Lá em Apocalipse vai dizer que o Senhor, Ele está à nossa porta, Ele está batendo, e quando nós abrimos a porta, Ele entra. Então o Senhor, Ele não arromba, Ele nos deu livre-arbítrio. Para que Ele possa entrar, nós precisamos permitir. Essa porta se abre do lado de dentro. Nós estamos falando de coisas espirituais. Essa porta se abre do lado de dentro. Então muitas e muitas vezes, o que acontece? Nós abrimos a porta para o inimigo acessar a nossa vida. Então, o inimigo, ele só entra quando nós damos permissão, porque nós somos casa de Deus. Ele está transgredindo, ele é o grande transgressor, né? Ele faz mesmo com que ele está aqui no mundo para isso, para transgredir a lei. Ele é corrupto, ele é leviano, e ele vai fazer isso. Então, o que ele quer fazer? Ele quer habitar e profanar aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus. Então o diabo, ele vai fazer isso todas as vezes que ele encontrar oportunidade para fazer. Então, quando você dá uma base legal para o inimigo, por exemplo, os nossos olhos são janelas espirituais, a nossa boca é uma janela espiritual, os nossos ouvidos são janela espiritual, o nosso olfato é a janela espiritual. Então, quando a gente abre essas janelas espirituais, eu coloco os meus olhos onde eu não tenho que colocar, eu acesso ali a pornografia, eu escuto música mundana, eu xingo palavrão. O que está acontecendo? Eu estou abrindo um portal espiritual para que demônios, eles venham entrar na minha casa. Isso são plugs
canais espirituais, são antenas espirituais, porque nesse momento está existindo ali, né, está sendo potencializada uma força, né, está sendo feita uma invocação, ainda que você não saiba que você está invocando, ainda que você não saiba que você está abrindo um portal, mas você está abrindo de fato, e demônios vão acessar. Mas pastor, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sou crente, eu tomo santa ceia, eu entrego dízimo, eu tenho dons espirituais. Sim, queridos, mesmo com dons espirituais, mesmo fluindo no Espírito, falando em línguas, sim, nós podemos ter níveis de opressão demoníaca e até mesmo de possessão. Mas pastor, a palavra de Deus diz que de uma casa não pode jorrar dois tipos de água, ou joga água doce ou água salgada, ou boa ou ruim. Sim, é fato, é verdade, mas nós precisamos entender o campo da espiritualidade. Quando nós temos um entendimento raso, a gente às vezes não vai conseguir compreender as grandezas das revelações de Deus. Nós somos tricotômicos, espírito, alma e corpo. Então os demônios, eles podem acessar por causa das bases legais que nós damos, por causa das portas e janelas abertas, tanto o espírito quanto a alma. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus começou a acessar o nosso espírito, e ali ele não está dividindo espaço com os demônios, tá bom? É ali que ele se conecta conosco, é ali que você sente a presença, que você glorifica, que você consegue acessar as dimensões do espírito, sendo conduzido, recebendo palavra de conhecimento, palavra de revelação, tá bom? É exatamente aí. Porém, você continua sendo um corpo, você continua sendo uma alma, e se você deu base legal, por exemplo, nos seus sentimentos, né, alimentando raiva, ódio, ciúme, ira, falta de perdão, o que vai acontecer? Os demônios serão atraídos, né? E se não tiver arrependimento, a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não teve arrependimento, o sol se pôs, né? E você continua ali guardando aquele sentimento. O que vai acontecer? Os demônios, eles vão acessar, eles vão entrar, né? Então Jesus nos comprou, querido, com alto preço, com o próprio sangue, amém? Para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos caminhar em liberdade, vivermos uma vida plena, porque se Satanás veio para matar, roubar e destruir, Jesus ele veio para nos trazer uma vida e vida plena, vida abundante. Então a gente precisa entender que a responsabilidade da nossa libertação espiritual é nossa, amém? Porque Jesus, ele já fez tudo aquilo que ele tinha para fazer. Então, eu sinto de informar que Deus não vai fazer mais nada acerca da sua libertação, porque ele já fez. Agora nós precisamos assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. A gente precisa aprender a se defender, a gente precisa aprender a guerrear, a gente precisa aprender a batalhar, a gente precisa aprender a descortinar o mundo espiritual, a gente precisa aprender a se posicionar no mundo espiritual, a entrar nas esferas espirituais. Nós precisamos aprender, a responsabilidade é nossa. Lá em Oséias vai dizer: meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então o dever é nosso, a gente assistir menos Netflix, ficar menos nas redes sociais, né? Perder menos tempo e investir tempo na nossa espiritualidade. A gente parar para aprender, para ouvir, para ser treinado, para ser ensinado, para buscar a Deus, para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. A responsabilidade é nossa. Porque quando a gente assume essa responsabilidade como filho de Deus, a gente entende quem nós somos, a gente fecha essas portas, essas janelas que um dia foram abertas. Nenhum demônio pode ficar. Tiago capítulo 4 versículo 7 diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então os demônios, eles podem considerar a nossa casa espiritual como casa deles, fazer do nosso corpo as suas moradas. Mateus 12:43 diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, ele porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa da onde saí. Ele quer uma casa, ele quer uma habitação.
Ele quer fazer, ele quer repousar em algum lugar. Então, não é incomum, gente, ter cristãos possessos, cristãos que estão passando por lutas, aflições, opressões, possessões, estão sendo roubados, saqueados. Por quê? Porque eles não sabem como lidar com os seus inimigos. E o inimigo, ele é real. Então, é muito comum a gente ver, eu trabalho com o Ministério de Libertação há mais de 14 anos. E todos os dias expulsando demônios de quem? De crente, porque libertação é para crente. Eu não faço libertação em um ímpio, porque o ímpio precisa de salvação. Agora o cristão, ele precisa o quê? De libertação. Então eu vejo demônios falarem na boca do crente, demônios agirem e tomarem o controle, né, da coordenação motora da vida do crente, né? E eles declaram ainda: essa é minha casa, eu não vou sair, né? E eles tentam ali de todas as formas, né, permanecer, né, tentam enganar até o ministro de libertação, querendo dizer que eles têm, né, o direito de permanecer ali. Ela é minha, né? Alguém deu ela para mim, ela é minha, mas ele é um perdedor. Então nós precisamos nos posicionar e reconhecer que os demônios, eles não têm direito. E se um dia foi dado para ele, esses direitos precisam ser removidos. Então, o processo de libertação espiritual, ele acontece quando nós fazemos um check-up espiritual da nossa vida e a gente começa a identificar quais foram as portas, as janelas que foram abertas. E quando a gente decide no nosso coração a fechar essas portas, a fechar essas janelas, amém? Agora preste atenção, gente. Se você abrir um dia a porta e entrou ali rato na tua casa, você abriu a porta e entrou ali coisas que você não gostaria, né? Entrou ali ratos, baratas, abutres, entrou um monte de coisa ali. O que você vai fazer? Você vai ficar sentado no seu sofá, vai esticar as pernas na sua poltroninha, no seu puff, você vai relaxar enquanto os ratos estão ali destruindo as suas coisas? Não, o que você faz? Você se levanta e você vai guerrear, você vai pegar um cabo de vassoura, você vai dar vassourada, você vai chamar alguém que te ajude. Não é assim? Ainda mais mulher que tem medo de rato. Então ela faz o que? Ela chama o marido, aí o marido vem fortão para poder resolver o problema, mas ela fez alguma coisa. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos sair da passividade. Então peça ajuda espiritual, peça ajuda, mas você precisa entender que você não pode mais permanecer debaixo de um jugo de escravidão, oprimido, sendo roubado, sendo saqueado. Em hipótese alguma, nós precisamos exercitar a nossa autoridade espiritual, amém? E expulsarmos os invasores, aqueles que entraram ilegalmente, aqueles que entraram e quiseram tomar o domínio. Nós precisamos provar e mostrar que eles são ilegais agora. Por quê? Porque nós quebramos os acordos, quebramos os elos, quebramos os pactos, quebramos as alianças, quebramos as maldições e agora eles estão ilegal. E aí nós vamos o quê? Ordenar que eles saiam. Isso sim é uma libertação. Agora não adianta ordenar que eles saiam sem antes você remover a base legal, porque ele vai se sentir ainda dono do pedaço e ele vai continuar querendo estar ali. Então nós precisamos remover a sua base legal, amém? E nós vamos agir através da autoridade espiritual que o Senhor, ele nos deu, amém? Para expulsarmos os demônios, porque o Senhor nos deu a autoridade espiritual para isso, amém? Para que a gente possa caminhar em autoridade, em poder, manifestar o reino, manifestar o nome dele, amém? Através do poder do Senhor.
Amém? Então o diabo ele faz isso, querido. Ele vem com seus ardis, ele vem com todo tipo de engano, de desordem. Mas uma vez que eles são percebidos, uma vez que eles são descobertos, eles tem que bater em retirada. Então, o que o inimigo ele quer? Ele quer ficar camuflado, ele quer ficar escondido. Então, muitos cristãos ficam anos e anos e anos dentro da igreja, debaixo de um jugo de religiosidade, sem saber que estão guerreando com dominadores, né? Ah, pastora, não, eu tô vivendo isso porque eu agora fui pro ciclo de oração, tô fazendo a obra, né? Então o inimigo se levantou, sabe como é que é, né, pastora? Então isso faz parte, né? O diabo tá se levantando contra a minha vida, isso faz parte do ministério, do chamado. Não, irmão, não faz parte. Amém? Deus faz parte da tua vida, é você prevalecer contra as trevas, porque o Senhor te deu autoridade e poder, faz parte de você caminhar, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Isso sim faz parte da nossa identidade como filhos de Deus. Aleluia! Então a gente precisa entender que existe uma luta, ela é real, existe um inimigo, ele é real e espiritual, e ele vem com seus ardis, com suas armas, e a palavra de Deus diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Então o inimigo ele vem com setas, dardos inflamados. O que são as setas e dardos inflamados? Pensamentos, sentimentos, desejos, vontade. E ele vem para impor pressão, para colocar enfermidades, para trazer desordem, né? E ele vem para trazer desequilíbrio, para trazer problemas psíquicos, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas sexuais. E aí o que acontece? Muito cristão hoje tem lidado com isso e achado que isso é normal, já se acostumaram. Não, porque faz parte da vida. Não faz, né? Ou então ficam tentando lutar com armas humanas. Você não vai vencer com armas humanas. A sua guerra, ela é espiritual e ela deve ser vencida com armas espirituais. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade. A palavra principado quer dizer que nós estamos guerreando contra líderes, contra governadores. É uma posição organizacional, né? Que o inferno ele trabalha de forma organizada, trazendo domínio, tá bom? Então a gente está lidando com demônios de alta patente, de altas posições, mas Deus nos deu autoridade espiritual para guerrear contra esses demônios. A palavra de Deus diz no livro do profeta Daniel, a partir do capítulo 10, que Daniel estava ali orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, porque ele precisava de uma resposta da parte de Deus, e existiu uma grande guerra no céu, uma guerra a qual o Senhor teve que enviar reforço, porque Deus manda com que Gabriel viesse entregar uma resposta para ele, e ele não conseguia. Por quê? Porque ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia, que esse príncipe não está falando de uma força humana, está falando sobre uma força espiritual, está falando sobre um principado, uma regência espiritual. Então o Senhor mandou um outro príncipe chamado Miguel para guerrear. Essa luta durou, e aí quando o anjo chega com a resposta, diz: olha, eu demorei 21 dias porque existia ali uma guerra espiritual nos céus, né? Mas todo domínio, toda força, todo poder pertence ao Senhor. Satanás tem força, Satanás tem regência, Satanás tem domínio hoje, sim, né? Domínio, força, regência que o próprio Deus deu para um fim, para um propósito, para um tempo determinado, mas Deus, ele tem todo o poder. Então, nós estamos lutando contra essas forças, e essas forças vêm contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa igreja, contra o nosso bairro, contra a nossa linhagem. E nós precisamos aprender a nos mover. Por quê? Porque a nossa libertação, ela vai trazer ruptura e restauração para a nossa linhagem geracional. Amém? Então nós precisamos nos posicionar. Essa luta é contra autoridades espirituais. A palavra de Deus vai dizer que a luta é contra potestades. Potestade está falando de autoridade, mas deixa eu te falar, Deus nos deu autoridade e poder. Jesus nos revestiu de toda a autoridade.
Agora, essa autoridade não pode ser somente recebida, ela precisa ser praticada. Mateus capítulo 16, versículo 17 diz que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem e em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, Deus nos deu autoridade sobre os demônios, sobre os principados, sobre as potestades, sobre as hostes espirituais da maldade. Então, os demônios, eles são obrigados a se submeterem, a se sujeitar à autoridade do nome de Jesus, do nome que está sobre todo o nome. E Deus deu essa autoridade para cada cristão. Amém? A promessa não está sobre a vida do apóstolo, sobre a vida do bispo, sobre a vida do pastor. Não, a promessa está sobre cada cristão. Aleluia! Você precisa aprender a caminhar sobre essa autoridade. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Senhor diz, olha, vocês vão testemunhar e vão testemunhar com poder, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, expulsando demônios. E isso acontece através de quê? Do derramamento do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, com fogo. É a partir do batismo do Espírito Santo que a gente começa a receber o poder de Deus para a gente caminhar equipado e fortalecido. Lucas 9:1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder. Deu quem? O Espírito Santo. A autoridade sobre os demônios para efetuarem curas, para libertar os cativos. Logo depois, o Senhor Jesus comissionou também mais 70 discípulos. Enviou de 2 em 2 para fazerem a obra de Deus. Sabe como é que eles voltam, gente? Lucas 10, 17, 19 diz: então regressaram os 70 possuídos de alegria, não derrotados, não entristecidos, não roubados, não saqueados, não quebrados, mas cheios de alegria. Sabe por quê? Porque os próprios demônios se submetiam a eles, ao nome de Jesus Cristo. Então, mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano nenhum. Pastora, então por que eu fui fazer a obra de Deus e eu sofri retaliação? Retaliação existe? Tem muita gente que tem medo de entrar na batalha espiritual por causa dessa palavrinha famosa que o crente tem medo, retaliação. Pastora, retaliação é real? Existe? Sim, é real, existe, mas nós não temos que ter medo dela. Nós não temos que ter medo do diabo. Porque a retaliação só existe quando existe janelas abertas, portas abertas, bases legais. Uma vez que você fecha as portas, então você não terá mais retaliação sobre a sua vida. Por isso que todo cristão deve passar por um processo de libertação espiritual. Deve conhecer o mundo espiritual. A libertação é o pão dos filhos. Libertação é para crente. Amém? Essa promessa é para nós. Como discípulos de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e nós precisamos caminhar em autoridade. Amém? Então nós vamos caminhar através do quê? Da santificação, ok? Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, vai dizer que toda autoridade foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, aí o Senhor vai dizer, ele vai comissionar as pessoas para ir pregar o evangelho, libertar o cativo. Oh meu Deus, então nós precisamos dessa autoridade. Essa autoridade não foi dada somente para a igreja primitiva, gente. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja poderosa. E nós precisamos caminhar em poder. Cadê o poder da igreja? Às vezes as pessoas entram na igreja, meu Deus, oprimidas e saem oprimidas. Entram possessas e saem possessa. Meu Deus, entram doentes e saem doentes. Cadê o poder da igreja? Nós precisamos ser uma igreja cheia do poder. Cheia do poder. E
essa igreja tem que começar em você. Então é você, pastora, mas a minha igreja, né? Aí a gente começa a colocar a culpa no outro, a culpa no líder, a culpa na igreja. Não, se posicione você, busca cura você, busca libertação você, busca o avivamento você, e através de você, Deus vai fazer uma revolução espiritual. Amém? Então, o poder de Deus, os dons espirituais, né? Palavra de conhecimento, palavra de revelação, discernimento de espírito, eles são indispensáveis na luta espiritual. Então todo libertador também deve ser cheio do Espírito Santo, deve fluir nos dons espirituais. Não adianta só querer expulsar demônio se você não flui nos dons do Espírito, se você não é cheio do Espírito Santo. Amém? Porque somente dessa forma, cheio do Espírito Santo de Deus, fluindo nos dons espirituais, no poder de Deus, que nós vamos ter um enfrentamento com os demônios e nós vamos prevalecer. Então, o Espírito Santo de Deus, ele já providenciou todas as coisas para nós. Amém? Ele providenciou tudo para que nós possamos prevalecer. Mateus 16:18 vai dizer: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Nós temos uma luta contra dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, está falando do príncipe desse século, está falando do Deus deste mundo. Satanás é o conhecido como o Deus desse século. E ele está aí, gente, para continuar corrompendo, assim como ele corrompeu Adão e Eva. E nós precisamos estar diligentes. Mateus 4:9 diz: e lhe disse, tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Para quem ele falou isso? Para o próprio Jesus. No seu ministério terreno, 100% homem, 100% Deus, foi tentado. Você acha que Satanás também não vai tentar inquirir, tentar nos tirar da rota, nos tirar do propósito, da missão? Claro que ele vai tentar, né? Então a gente precisa entender que sim, ele tem o seu reino, ele trabalha na maldade, ele tem os seus agentes, mas nós temos os céus, nós somos cidadãos dos céus. Maior é aquele que está conosco, e mais poderoso é aquele que tem todo poder, aquele que opera em nosso favor. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E por que expulsamos demônios, gente? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o ímpio possa ver que existe um Deus no céu que é poderoso, amém, para fazer infinitamente mais. Isso e traz notoriedade ao poder do evangelho de Deus, a glória de Deus. Jesus, ele fala e expressa sobre isso. Ele diz: se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem amarrado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe as ataduras, a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Aleluia! Jesus, ele já tirou a armadura do valente. Jesus, ele já tirou as armas de defesa de Satanás. Ele está sem armadura. A armadura agora pertence a nós, aos filhos de Deus. Por isso que nós precisamos andar com a armadura espiritual. Agora, a armadura espiritual, querido, não é quando você declara: Senhor, eu levanto o capacete, eu faço. Não, você tem esse ajuste quando você caminha de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, se eu perder um utensíliozinho da armadura, eu perco todo ele. Sabe qual é que utensílio é esse? É o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, ele tem a finalidade de ajustar toda a armadura. Então você pense, aí você não caminha na verdade. Você já perdeu toda a armadura. Então é vivendo, é praticando, é caminhando, amém? Agora, prevalecer é a nossa herança.
Amém? Deus nos fez mais do que vencedores. E Deus nos deu autoridade para vencer todas as hostes espirituais. Amém? Essas forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aleluia, Deus dá ordem ao nosso respeito. Ele envia anjos para destruir toda a rede de destruição de Satanás, para aniquilar. Amém? Porque essa é a intenção do diabo, de estar nos saqueando, mas a intenção de Deus é que a gente prevaleça, amém? Contra esses poderes demoníacos que vêm para controlar, para aniquilar. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, oh meu Deus, nos levanta, amém? Nos fortalece, nos anima. Então hoje eu estou aqui como embaixadora do Deus vivo para dizer para você, em nome de Jesus, você vai dar um basta em toda perseguição espiritual na sua vida. Em nome de Jesus, você vai sair da passividade, do conformismo. Em nome de Jesus, você vai assumir a sua responsabilidade espiritual. Em nome de Jesus, você vai aprender a descortinar tudo aquilo que Satanás está agindo e articulando, gente. Nós precisamos aprender sobre os ardis de Satanás, a descortinar sobre os poderes das trevas, sobre a atuação dos demônios, né? O diabo, ele tem agido. Gente, o diabo tem quantas pessoas, meu Deus, tem se engambelado em tantas coisas. Ontem na comunidade dos valentes eu ensinei sobre como desvendar e desmontar todos os esquemas, né, da constelação familiar. Meu Deus, hoje Satanás está tentando acessar o cristão, né, por tantas portas, né? O cristão abre portas espirituais com tantas coisas que tem sido apresentada com forma, em forma de coisas boas. Ele tem aparências boas, tem uma roupagem bonita. Meu Deus, mas são elos espirituais com as trevas. A raiz é podre, né? Tá lotado de seitas, de hinduísmo, de filosofias humanas, de espiritismo. Então, quantos cristãos entrando e acessando a constelação familiar, acessando a hipnose, as terapias holísticas, né? Poderes da mente, se envolvendo na nova era através da yoga, da acupuntura. Misericórdia, irmãos, abrindo portais espirituais, abrindo portais, oh meu Deus, janelas, portas espirituais. E aí depois, pastora, não sei por que a coisa tá desse jeito, né? Por quê? Porque abriu portas. E se abriu portas, tem invasores. Então, nós precisamos nos levantar. Deus quer levantar nesse tempo um grande exército armado com armadura espiritual. Oh meu Deus, habilitado, preparado, equipado para combater o bom combate. Amém? Então, quando nós nos levantamos, gente, a gente vive literalmente uma revolução espiritual. Amém? Deus quer fazer de você, Deus quer libertar você para que você possa libertar a sua casa, a sua família, para que milhares e milhares de pessoas que estão perdidas, estão sendo hoje vítimas espirituais das trevas, aprisionadas e cativas, elas sejam libertas de todos os tormentos demoníacos. Então eu quero convidar você que quer aprender mais sobre libertação espiritual, que quer se equipar para se tornar um guerreiro, um valente espiritual nesse tempo, combatendo o bom combate com autoridade espiritual, para entrar na comunidade dos valentes. O que é a comunidade dos valentes? A comunidade dos valentes é um grupo que se reúne uma vez por semana, amém? Onde eu estarei ministrando uma palavra que vai te equipar, que vai te preparar, que vai descortinar o mundo espiritual. Amém? Ali na comunidade dos valentes, né? É um prosseguimento, né? O que é a comunidade dos valentes? Gente, é a continuidade da hora do valente. Só que ali eu posso tratar de assuntos mais profundos que
aqui em uma live a gente não consegue tratar, né? Porque na live aberta, gente, a gente tem vários tipos de pessoas e com níveis de espiritualidade diferentes, que se eu for tratar de alguns assuntos aqui, as pessoas não vão receber, né? Ainda vai fechar o coração, né? E eu vou ter problema. Então, dentro da comunidade, eu consigo estar mergulhando profundamente. Nós temos momentos de impartição, de oração, de guerra. Quem participou comigo ontem? Quem é valente que tá junto comigo na comunidade, que participou da aula de ontem? Compartilha aí como que foi a aula da comunidade dos valentes ontem. Tem alguém que participou da comunidade dos valentes ontem, participou da aula desvendando a constelação familiar? Meu Deus, foi poderoso demais. Nós fizemos um tempo de impartição de poder, de desligação, de raízes iníquas. Meu pai, foi cada testemunho tremendo e poderoso, assim, de muita cura, libertação, restauração. Amém? Então, gente, a comunidade dos valentes está, nesse momento, nós estamos abrindo a comunidade dos valentes com um preço que, na verdade, é somente para que você possa... para gerar um comprometimento no seu coração, porque eu também não quero que esteja lá dentro pessoas que realmente não estejam desejosas em aprender e entrar num tempo de ruptura. Eu não quero ali curioso, gente. Eu quero pessoas que realmente queiram caminhar comigo e se levantarem como autoridade espiritual e guerreiros valentes espirituais, tá bom? Então, não sei quanto tempo vai durar, mas nós ainda estamos com uma matrícula numa condição totalmente especial, onde você vai entrar com uma assinatura de R$14,90, amém, mensal. Então, toda semana, toda segunda-feira, você está lá comigo na comunidade dos valentes, ao vivo, às 20 horas. Pastora, eu não posso participar da aula segunda-feira, não tem problema. Toda a aula vai para a comunidade, depois você vai acessar a comunidade. Gente, além de você assistir a aula ao vivo, pense, existe ali um acervo de mensagens para você assistir dentro da comunidade. Tantos e tantos itens que já foram lá toda segunda-feira. Tem uma aula diferente. Então vamos lá, restauração sexual, altar remidor, né? Enfim, espíritos de rejeição, bastardia, destronando o altar de Moloque e por aí vai. São muitas ministrações profundas. Então, quando você entra na comunidade, você tem um acervo de mensagem, tudo estará ali disponível para você ver, ok? Pastor, eu entrei nessa, eu entrei esse mês, se eu não quiser renovar mês que vem, não tem problema nenhum, simplesmente é só você não pagar mais. Mas se você deseja, se você tem fome, você vai continuar comigo nessa jornada, porque ele é uma fonte inesgotável, e a minha missão é essa, é isso que eu quero, amém? Ter o maior número de guerreiros possíveis ali dentro, porque o meu desejo é levantar uma multidão de valentes espirituais. Então, se você quer entrar agora para a comunidade dos valentes, é só você colocar aí no chat, eu quero, e você entra hoje para a comunidade dos valentes, você já acessa já um acervo de mensagens para você mergulhar, né, descortinar o mundo espiritual, tá bom? Com uma assinatura de R$14,90, gente, que é para gerar comprometimento, ok? É só para que você possa gerar comprometimento, tá bom? Então não paga nem, gente, as custas da plataforma, tá? Então é para gerar um comprometimento. Então faça agora a sua inscrição. Você que me acompanha aqui na Hora do Valente, vem ser um valente junto comigo, amém? De você estar junto comigo dentro da comunidade, vai ser poderoso demais, tá bom? Então coloca aí, eu quero, não bota assim, ó, eu quero pastora não, tá, Fátima? Bota só eu quero, sabe por quê? Porque aí o robô que tá aí programado, ele já libera no seu
direct o link da sua matrícula, tá bom? E você já faz a sua matrícula automaticamente. Se você botar eu quero e porventura não aparecer o link, é só me chamar no direct, gente, tá bom? Que eu dou o link para vocês, para que vocês possam entrar na comunidade dos valentes, tá bom? Então, não sei quanto tempo vai durar, hein? Então, por favor, entrem logo, eu quero ver vocês lá. Você que tá chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora. A minha missão é essa, ajudar você a se restaurar espiritualmente, viver a plenitude em Cristo Jesus, amém? Estarei orando por você, mas antes eu quero ver se tem alguma pergunta. Vocês hoje estão muito quietinhos, ninguém perguntou nada, ninguém falou, né? Angélica, eu estou me sentindo muito fraca, uma opressão muito forte. Então, Angélica, toda opressão existe uma base legal para ela, tá? Não existe opressão sem base legal. Então, qual é a base legal? Né? Quando a gente fala em base legal, a gente pensa como crente, eu não tô adulterando, eu não tô roubando, não. Mas existem outros tipos de base legal que nós podemos dar. Falta de perdão, murmuração, né? Às vezes uma palavra, né, que você libera. Ai, mas que vida desgraçada, esse dia não dá pra nada. Esse espírito de autocomiseração, de murmuração, isso abre portais espirituais para espíritos opressores. Então você tem que orar, pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus te mostre qual é a base legal para essa opressão e você se arrepender dessa opressão, tá bom? Porque uma vez que você se arrepende, você fecha o portal e aí você vai ser ministrada, impartida, né? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, através da oração, aí essa opressão ela cai por terra, ela sai, tá bom? Então você precisa diagnosticar e entender, tá? É bom que você faça, que você passe por um processo de libertação espiritual, né? Venha para a comunidade dos valentes, vai ser poderoso demais, ok? Vai te ajudar a você romper e você descortinar um mundo espiritual e saber o que está acontecendo na sua vida espiritual, tá bom? Isso é muito importante. Simone, eu tenho um livro que diz sobre a constelação familiar de um padre exorcista. É isso mesmo, Simone, isso mesmo, né? É um ex-padre, na verdade ele largou, quem criou, né? A constelação familiar foi um homem, né, que ele era um padre, ele foi fazer a obra missionária no meio de uma tribo de Zulus, e lá ele começou a estudar e aprender, né, com essa tribo de Zulus, ou seja, ele aprendeu sobre pagelança, porque essa tribo cultuava, né, os seus ancestrais, por isso que tem muito essa conotação, né, do retorno a honrar os ancestrais, a honra aos pais. Aí por isso que vem com uma máscara, né, de que é muito bom, né, e é aceito pelos cristãos, porque não, você está falando de coisas que é bíblica, você está honrando os pais, né, só que você, na verdade, você não está honrando pelo princípio bíblico da honra, né? Porque a honra é uma semente poderosa, é um princípio poderoso que te estabelece em prosperidade. Só que você está fazendo como uma moeda de troca, né? Você está honrando o pai não porque você está se submetendo a Deus, mas por causa de um método para você receber uma prosperidade. Primeiro, que isso já é um princípio de manipulação espiritual, né? De demônios. E segundo, que existem outros fatores que não dá tempo de explicar aqui. Entre para a comunidade dos valentes, vocês vão assistir essa aula lá e vocês vão entender sobre todos os esquemas, né? Porque é um sincretismo religioso dentro da constelação familiar, que tem ali necromancia, né? Que tem espiritismo, tá bom? E muitas outras coisas que vão contra a palavra de Deus e que dão base legal para o inimigo, tá bom? Pastora Lidiane, qual o valor da mentoria? Lidiane, eu tenho mentorias em grupo
e mentoria individual, tá bom? A mentoria em grupo, nesse momento, tá fechada. Nós temos a mentoria Escola de Profeta, que é uma mentoria para poder desenvolver a sua espiritualidade e você aprender a caminhar nas esferas espirituais, ser ativado nos seus dons espirituais, para que você possa viver o propósito de Deus para sua vida, né? E entrar no centro da vontade de Deus, nesse lugar de realização pessoal, nesse lugar de plenitude. E nós temos a mentoria Check-up Espiritual, que é uma mentoria para tratamento espiritual, para a pessoa passar por uma investigação espiritual minuciosa, a fim de que ela possa descobrir quais são as verdadeiras causas das suas dores, dos seus problemas e alcançar a libertação espiritual e a cura emocional. Então, dentro das mentorias em grupo, as pessoas são acompanhadas e mentoriadas dentro de um grupo, tá bom? Mas esses grupos nesse momento estão fechados. Aí você continua me acompanhando, tá bom? Você pode entrar numa fila de espera. Depois você me chama no direct para eu saber qual é a sua necessidade. E existe a mentoria individual. Para a mentoria individual, você precisa preencher um formulário de aplicação, tá bom? Aí na mentoria individual, sim, você pode entrar, tá bom? Dependendo daquilo que você queira, tanto para a escola de profeta, quanto para tanto quanto para mentoria tanto para o check-up espiritual, dependendo da sua necessidade espiritual, tá bom? A gente vai estar avaliando e vendo qual é a sua necessidade espiritual, tá? E aí, o que acontece? Aí você vai ser acompanhado individualmente, tá bom? Aí você vai ter aí 8 semanas junto comigo de acompanhamento individual, uma reunião por semana junto comigo,